Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, venho analisar com vocês o edital elaborado pela banca FGV para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse concurso oferta vaga para diversos cargos e a gente vai verificar isso a partir de agora. Então, nessa página inicial, a gente verifica algumas formas de contato com a banca, com a FGV, e aqui a gente verifica os arquivos do concurso. A retificação, já adianto para vocês, é apenas uma alteração do número do edital, algo que não vai impactar no estudo de vocês. Então, vamos direto aqui para a análise do edital desse certame. Então, como eu disse para vocês, esse concurso ofertará vaga para diversos cargos, conforme consta aqui já nessa parte inicial. A gente vai detalhar isso mais à frente. Aqui nesse ponto inicial, a gente verifica que o concurso terá 3 etapas para nível superior, quais sejam prova objetiva de múltipla escolha, prova discursiva e ainda prova de títulos. Para os cargos de nível médio, apenas a prova objetiva e a prova discursiva. Que a gente vê a relação dos anexos. Aqui a gente vê as atribuições de cada cargo, então interessante aí você visualizar qual atribuição na prática você vai exercer caso seja nomeado para esse concurso. Não vou fazer essa leitura aqui detalhada, até porque são várias especialidades, mas aí cabe a cada um fazer essa leitura pormenorizada. Aqui a gente vê os requisitos para a investidura, todas elas precisarão ser comprovadas no momento da posse. Então, se você está fazendo, por exemplo, um curso de nível superior, caso finalize esse curso superior até a data da posse, você estará apto, obviamente desde que atenda às demais condições, a entrar em exercício. Então, aqui as condições. Então, aprovação no concurso, nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos e militares, aqui no caso de homens, direitos eleitorais também em dia, habilitação exigida para o cargo, então se for nível superior em uma determinada área, você precisará apresentar um diploma que de fato comprove essa situação. Idade mínima de 18 anos também na data da posse. E aqui a questão de passar por uma inspeção médica e ainda cumprir as demais determinações desse edital. Aqui os documentos que precisarão ser apresentados no momento da posse. Vou pular essa parte, até porque isso aqui vai se aplicar em um momento futuro para aqueles candidatos nomeados. Vou avançar aqui. Então a gente chega no tópico de inscrição. A inscrição nesse concurso implicará o conhecimento nas informações aqui colocadas. Fala aqui da questão da lisura e da honestidade por parte do candidato, sob pena de incorrer em penalidades. Aqui os procedimentos para inscrição. Então, a inscrição vai estar aberta do dia 18 de setembro até o dia 24 de outubro de 2023. Para isso, o candidato precisará pagar um documento de recolhimento e arrecadação municipal para ser considerado participante desse certame. Então, aqui demais informações sobre a inscrição, prazo e procedimentos. O valor da inscrição, então, 90 para o cargo de agente executivo governamental e técnico de serviço público, e 110 analista de planejamento e gestão governamental e analista de políticas públicas. Para os cargos de arquiteto e engenheiro, o valor de R$ 135. Vou avançar nessa parte, que é uma questão de processamento do pagamento, um e-mail para contato com a FGV, caso você tenha alguma pergunta, algum questionamento. Aqui, informações mais formais, uma possibilidade eventual aí de restituição da taxa de inscrição, caso ocorra algum
algum caso fortuito ou força maior. Formas aqui de eventualmente pleitear essa restituição. Isso aqui eu não vou me ater, até porque imagino que isso não vai ocorrer. Dos procedimentos para pedido de isenção. Então, se você tiver, por exemplo, cadastro no CAD único ou alguma dificuldade financeira, cabe a você fazer a leitura e cumprir os prazos aqui colocados para se enquadrar nesse quesito, né, e de fato ter a isenção para participar desse processo seletivo. Aqui também algumas considerações em relação aos candidatos com deficiência. Se você, porventura, se enquadrar nessa modalidade, também peço para que você entenda os procedimentos a serem realizados para que você comprove essa situação. Aqui a avaliação médica e a avaliação biopsicossocial, também algo aqui relacionado aqui à questão de deficiência. Então, todo o procedimento, como a banca vai, de fato, comprovar essa situação, consta aqui nesse tópico 6. Das vagas destinadas aos candidatos pretos ou pardos, então, da mesma forma, aqui cita o percentual, cita os procedimentos a serem realizados, os documentos a serem preenchidos, então, toda essa informação está detalhada aqui. Peço que para eventualmente você se enquadrar nessa condição, você fazer essa leitura aqui detalhada. Os procedimentos da verificação da condição declarada para concorrer às vagas de pretos ou pardos, então aqui vai explicar sobre a comissão avaliadora, sobre como o procedimento vai ser realizado, o que vai ser considerado. Então, importante você, se eventualmente for preto ou pardo, realmente se ater a esses pontos aqui colocados. Procedimentos para solicitação de atendimento especial para a realização das provas. Então, eventualmente, se você for lactante, talvez aí ser gestante. Então, isso tudo está detalhado aqui, os prazos para que você pleiteie esse pedido, para que, de fato, no momento da prova, você tenha ali as condições mínimas para a realização da prova. Vou avançar aqui. Então, as provas serão realizadas na data provável de 17 de dezembro de 23. Prova objetiva de múltipla escolha no turno da manhã, com início às 9, e prova discursiva no turno da tarde, com início às 3 horas da tarde. É uma prova um tanto quanto extensa, mas é a dinâmica que cada um que for realizar essa prova precisará enfrentar. Duração da prova de 4 horas e prova discursiva 3 horas. Comprovante definitivo de inscrição, contendo ali o local, sala e horário de prova, será divulgado a partir do dia 10 de dezembro de 23. Aqui algumas informações formais sobre a antecedência para chegar no local de prova, documentos a serem apresentados, alternativas de documentos a serem apresentados, materiais, instrumentos que não podem ser utilizados no momento da prova, a utilização da caneta, instruções quanto à folha de resposta. Então, tudo isso consta nessa parte aqui do edital. Aqui fala do período de sigilo, né, o período mínimo que você precisará ficar na prova, então 2 horas. Para levar o caderno de provas, você precisa aguardar até 30 minutos antes do término da realização das provas. Então, todo esse teor editalício trata-se sobre essas questões. Aqui nessa questão dos 3 últimos candidatos terem que sair conjuntamente, algo que é protocolar e que é replicado em todos os concursos, basicamente. Que fala sobre a divulgação do caderno das questões das provas, onde será divulgado, o espelho também, que fala de eventualmente possibilidades de eliminação do candidato. Então, se ele não comparecer, se ele levar algum material que não pode ser levado, utilizar boné, chapéu, não devolver as folhas de resposta, desrespeitar
a equipe que estiver elaborando ali, que estiver no papel ali de fiscal da prova, então todo essas situações são aqui colocadas. Critério de julgamento das provas. Então aqui a gente verifica o total de questões, né, os conteúdos, de acordo com os cargos. Então, para agente executivo, por exemplo, a gente tem português, raciocínio lógico, informática, direito administrativo, constitucional, legislação municipal, conhecimentos específicos. Legislação municipal que, inclusive, eu pretendo lançar um material bem interessante para vocês. E aí eu peço para que, se vocês tiverem interesse, vocês coloquem aí nos comentários eu quero, hashtag eu quero. Que aí eu verifico de fato a viabilidade da construção desse material. E o mesmo aqui vale para os demais cargos, né? Cada cargo aqui é listado o conteúdo e a quantidade de questões. Aqui imagino que deve vir agora os requisitos da prova discursiva, de fato. Que a gente verifica a quantidade de candidatos que serão convocados para que a banca de fato proceda ali quanto à correção dessas discursivas. Então a gente verifica um número bastante elevado. Então o que pode de alguma forma significar que a banca tem a pretensão de convocar, de nomear, melhor dizendo, o órgão, né? O órgão tem a intenção de convocar mais candidatos do que de fato consta nesse edital. A gente já vai chegar aqui exatamente no quantitativo de vagas, mas a gente já consegue verificar um número aqui bastante significativo de correção de discursivas que a banca vai adotar. Aqui a gente verifica mais algumas informações. A prova discursiva consistirá na elaboração de 2 questões discursivas para os cargos de nível médio, 2 questões discursivas para os cargos de nível superior, exceto para os cargos de arquiteto e engenheiro, em que a prova será a elaboração de um parecer técnico relativo à área de atuação. Cada questão discursiva deverá ser redigida em até 30 linhas e o parecer em até 60 linhas. A prova discursiva valerá para as 2 questões 100 pontos no total, sendo 50 pontos para cada uma delas. E o parecer, por sua vez, terá a pontuação total aí de 100 pontos. Então a gente verifica que a prova discursiva vai ter um peso bem grande na nota final desse concurso. Aqui a possibilidade de, eventualmente, o candidato zerar a prova discursiva, aquelas situações de alguma forma que vocês já conhecem. Não ter texto, versar sobre tema diverso do que foi proposto, redigido fora do padrão dissertativo argumentativo, ilegível, por aí vai. E aqui a gente ainda vê algumas informações da prova de títulos, né? Então, se você tem algum título específico, isso pode render pontos a você. Isso, inclusive, pode ser um critério para te colocar à frente do seu concorrente. Que a gente verifica as informações para encaminhamento dessa documentação. Então, importante que vocês façam uma leitura detalhada desse tópico aqui 10, sobretudo para quem possui alguma dessas titulações abaixo, como doutorado, mestrado ou especialização. Aqui para os cargos de arquiteto e engenheiro, a gente ainda tem mais alguns descritivos. A gente chega aqui agora no tópico 11 da aprovação e classificação. Então aqui é toda a informação de como a banca divulgará a relação dos classificados, dos convocados. Aqui a questão das convocações de reserva também consta nesse tópico. Os critérios de desempate, isso aqui é bem importante se atentar. Além da pontuação de cada disciplina, a gente verifica, por exemplo, que a discursiva tem um papel ainda mais importante, que é o primeiro critério de desempate. Então, se você empatar com um candidato, mas tiver uma nota superior à dele na discursiva, você fica à frente. Aqui a gente tem a listagem dos demais requisitos de desempate em ordem sucessiva. Dos recursos, basicamente o prazo é de 3 dias úteis a partir da publicação.
e esse recurso vai ser cabível nessas situações aqui, nessas alíneas de A a K. Aqui as formas de realizar esse recurso. É importante que você faça uma consulta constante na página desse concurso para eventualmente estar a par de todas as publicações e eventualmente pleiteie recurso caso você sinta que foi injustiçado em alguma dessas publicações. Aqui, possibilidades de indeferimento de recursos. Então, se eventualmente você tiver que entrar com recurso, é interessante você reler esses tópicos. As disposições finais, forma de contato com a banca, responsabilidades dos candidatos, possibilidade de exclusão do concurso, caso incorra em alguma dessas condições. Algumas outras informações formais. Agora a gente chega nos anexos finalmente. Então a gente verifica aqui os cargos, a habilitação exigida, o quantitativo de vagas, considerando ampla concorrência e as reservas para esse concurso, além da jornada de trabalho e o vencimento inicial. Então, por exemplo, a gente verifica aqui que o agente executivo governamental é um cargo que necessita apenas do curso de nível médio. E por aí vai. Aqui, analista de planejamento e gestão já é um cargo que engloba várias especialidades. E para você exercer essas especialidades, você precisa demonstrar que você possui curso superior nessas áreas aqui em questão. E aí esse quadro aqui sinótico elabora, elenca para vocês quais cursos superiores podem ser utilizados para exercer cada uma dessas especialidades. Então a gente verifica aqui remunerações bem interessantes. E a gente chega aqui, por fim, nos cargos de arquiteto e engenheiro, que são aqueles com maior remuneração para esse concurso, no valor aí de mais de R$9.000. A gente finaliza aqui o anexo 1. O anexo 2 a gente verifica, então, os conteúdos. Então, português, RLM, informática, direito administrativo, constitucional, legislação municipal, que é um conteúdo que eu pretendo criar material. E peço para que vocês se manifestem nos comentários, caso concordem e queiram que eu produza esse material. Então a gente verifica aqui todo esse descritivo, cargo a cargo, dos conteúdos e dos tópicos que serão abordados pela banca no dia do concurso. Vou avançar aqui mais rapidamente, porque muitas são as disciplinas, especialidades, então cabe a você fazer a leitura, sobretudo para o cargo que você vai prestar. Os protocolos de exame médico admissionais, então isso aqui é algo a ser observado num momento futuro, caso você seja contemplado por esse concurso. Declaração de isenção de taxa, então quem for solicitar vai precisar utilizar esse documento. Declaração de exercício de atividade autônoma. Então é isso. Peço para que, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e também não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com uma outra pessoa próxima a você. Muito obrigado e até uma próxima!